Então, agora, na unidade 8, nós vamos falar sobre plásticos na construção civil. Então, nosso histórico de sempre. A criação do plástico, a gente não pode atribuir a uma única pessoa ou a um único grupo de pesquisadores, porque gradativamente houve uma evolução até chegar no que nós temos nos dias atuais. Porém, as pesquisas com bastante importância com relação aos plásticos começou já faz mais de um século. Se você for pesquisar, atualmente se fala muito em plástico, principalmente por causa da questão ambiental. Então, tem vários programas de TV que falam sobre o plástico. E um deles que eu assisti recentemente falou assim que começou nos anos 1900 e logo ali no comecinho dos anos 1900 e alguma coisa, já começou-se a produzir plástico. Só que a ideia da produção do plástico já veio em 1863, então foi antes disso, que era através de um material chamado de celuloide, que é um nitrato de celulose, obtido através do cozimento de fibras de madeira junto com ácido nítrico, porque o intuito era substituir o marfim usado nas bolas de bilhar, porque como para extrair o marfim acabavam matando os animais, então queria substituir o marfim das bolas de bilhar por essas bolas de celuloide. Mas só que inclusive nas fábricas era meio perigoso, de vez em quando rolavam algumas explosões. E também era meio instável, o pessoal tinha medo nas bolas de bilhar. De repente também podia dar alguma instabilidade, ter algumas explosões. Então, o uso do plástico mais parecido com o que é o moderno hoje em dia, inclusive começou a ser usado em veículos, foi mais no começo dos anos 1900. E depois teve um grande impulso quando tiver a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, já teve um impulso para usar o plástico porque o aço estava sendo muito usado para fazer armamento, e aí o plástico começou a vir com interesse para substituir alguns elementos. Então, o conceito dos plásticos é que são materiais que são deformáveis. No sentido amplo, pode falar assim, que são materiais que são capazes de serem moldados nas mais diversas formas. Por deformação plástica, porque lembrando que a deformação plástica é aquela que guarda uma deformação residual, que nesse caso você deforma o material e ele fica com aquele formato deformado para sempre. E as matérias-primas podem ser de diversas origens, pode ser desde a origem mineral, que é a mais comum, que é a do petróleo, mas também a gente pode ter plásticos de origem vegetal e animal também. Então a gente pode ter nitrogênio, areia, calcário, cloreto de sódio, carvão, petróleo, matéria vegetal, madeira, leite, assim vai. Porém, o mais comum ainda é produzir plástico através do petróleo. Esse que é o grande problema ambiental, porque a maneira como é produzido o plástico através do petróleo gera poluição na produção do plástico. A natureza não sabe como biodegradar isso, como desfazer esse plástico, e por isso que se tornou um grande problema ambiental. Daqui a alguns anos, estima-se que vai ter mais plástico no mar do que peixes. Alguns pesquisadores, eles estimam que o plástico produzido hoje, esse plástico da nossa era, que ele vai demorar cerca de 450 anos para se decompor no meio ambiente. Então, se nós começamos a produzir plásticos há um pouco mais de 100 anos, quer dizer que até hoje nenhum plástico produzido foi decomposto na natureza. Nós queimamos alguns para sumir com aquele resíduo, mas aí a gente gera poluição que vai para a atmosfera. Então, se você for analisar, todo o plástico produzido até hoje, que são bilhões de toneladas, nenhum plástico ainda foi decomposto pela natureza. Então, por isso que tem essa questão ambiental. Quando começou-se a tirar o uso do canudinho nas bebidas, por exemplo, é que o canudinho é um símbolo. Na verdade,
é principalmente a questão do plástico e, pior ainda, o que faz as embalagens de uso único. Aquela embalagem que você pegou um lanche, vê aquela embalagem de plástico e depois você joga fora. É de uso único, isso aí que é o pior em termos ambientais. Então tá, mas aí vamos falar, voltando para o plástico. Então os polímeros, para formar os plásticos, eles podem vir de fontes naturais, mas hoje em dia estão sendo substituídos por outras resinas obtidas em laboratório, inclusive de origem vegetal. Tem bastante pesquisa tentando substituir esse plástico a partir do petróleo por plásticos a partir de origem vegetal. Só que essas matérias-primas que eu falei para vocês, que em teoria usa mineral, vegetal e animal, essas matérias-primas elas não são usadas ao natural, mas são usados seus derivados. A partir desses derivados, obtém-se, é que a gente não chama de moléculas, nós chamamos de monômeros. Então, o monômero seria mais ou menos assim, ó. Aqui está ilustrado. E para formar os plásticos, esses monômeros, eles vão se juntando por adição ou por condensação, esses monômeros vão se juntando em vários, e aí quando você tem esse conjunto de muitos monômeros, nós chamamos isso de polímero. Aí em alguns lugares, em vez de falar monômero, vai falar assim que isso aqui é um mero. E aí a hora que você junta vários meros, você tem um polimero, mas aí virou polímero. Quando você estava lá na escola e tinha uma quadra só para fazer várias atividades físicas. Lá jogava futsal, jogava vôlei, jogava basquete, jogava handball. Era uma quadra poliesportiva, ou seja, que são com vários. Então, por isso que esse aqui é o mero, quando você junta vários, forma um polímero. Então, entende-se por polímeros grandes moléculas formadas por essas repetições, onde cada unidade dessa, que depois vai se repetir, é um mero. Então, você pode falar assim, que todo plástico é um polímero, porque todo plástico é formado por um polímero, mas nem todo polímero que você encontrar por aí é um plástico. Por exemplo, na pesquisa em tecnologia do concreto, você pode ver que já desenvolveram um polímero que substitui o cimento. Não quer dizer que esse polímero é um plástico, é só esse conceito de que tem um mero e esse mero é repetido várias vezes. Então, o material é um polímero. Mas, é igual o que vocês lembram lá da biologia. Se não me engano, falava assim, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, alguma coisa desse tipo. Então, todo plástico é um polímero, mas nem todo polímero é um plástico. E nós temos uma ideia de que o plástico é sempre um produto de baixo custo, mas, ao contrário do que você pensa, apenas 10% da produção mundial do plástico é destinado a fazer os objetos de baixo valor. Sabe aqueles cacarecos que você vai lá e compra nas lojinhas de coisinha da China? Então, só 10% da produção do plástico é usado para fazer aqueles cacarecos. Os outros 90% da produção do plástico são utilizados em indústrias mais importantes, como na aeronáutica, na mecânica e na automobilística. Então, não sei se você já reparou, mas o acabamento interno ali da parte dos carros é tudo feito de plástico. E na construção civil a gente também usa o plástico, nós vamos ver alguns usos. Então, quando a gente vai olhar os plásticos, nós podemos classificar em 3 tipos. Os termoplásticos são aqueles plásticos que você pode aquecer e moldar novamente. Então, eles são, quando aquecidos, eles amolecem e você pode moldar de novo, ou seja, eles são recicláveis de uma maneira fácil. E os termofixos, não. Na hora que você derrete ou que você amolece, acontece uma reação química irreversível entre as moléculas e aí ele se transforma no material duro e quebradiço.
ele não pode ser moldado novamente. Então, esses são os termofixos. E os elastômeros são um grupo à parte, tanto é que, às vezes, alguém faz uma aula e não coloca os elastômeros. Mas os elastômeros fazem parte dos plásticos e eles são materiais que apresentam grande elasticidade. Eles também, às vezes, são chamados de borracha sintética. Então, esse é o grupo dos elastômeros, o silicone, o neoprene, também que nós vamos ver lá para frente. Então, as vantagens do plástico. Peso específico é pequeno, ele é um isolante elétrico, tem a possibilidade de coloração como parte integrante do material. Então, quando você tem uma peça plástica, como por exemplo uma janela que você pode ter de PVC, a coloração já faz parte do plástico, adicionado um corante na fabricação. E então você não tem aquela manutenção de fazer uma pintura. É um material de baixo custo, tem muita facilidade para adaptar a sua produção em massa através de processos industrializados. E são materiais que são imunes à corrosão no sentido daquela agressividade ambiental que a gente vê na construção civil. Tanto é que se você estiver fazendo uma construção na praia, você não usa o aço nas esquadrias. Você tem a opção de usar madeira, você tem a opção de usar o alumínio e você tem a opção de usar o plástico, porque ele vai resistir bastante a esses ambientes de agressividade. Mas o plástico também tem desvantagens, que vão ser, ele tem baixa resistência mecânica a esforços de tração. Se você puxar, tracionar uma peça de plástico, ela deforma e chega no regime de deformação plástica muito fácil e depois mantém aquela deformação. Também tem baixa resistência ao impacto, tem a questão da dilatação térmica, então dependendo da situação você tem que analisar muito bem isso na hora que vai usar o plástico, e ele se deforma sob carga e fica deformado permanentemente. Então essas são as desvantagens do plástico. E então nós vamos dar uma passadinha rápida nos principais tipos de plásticos usados na construção civil. Tem outros, mas esses são os principais. O primeiro, então, é o que é mais comum, é o cloreto de polivinila, que a gente conhece mais como PVC. Em alguns lugares pode estar invertida essa nomenclatura, pode estar assim, policloreto de vinila. O poli, em vez de estar aqui no vinila, veio aqui para o cloreto. É a mesma coisa, é o PVC. Então, como eu já falei, é o plástico que tem o maior número de utilização na construção civil, principalmente porque ele tem baixo custo. A composição dele é cloro e eteno, o eteno é derivado do petróleo. E onde que a gente usa o PVC? Tubulações de água, esgoto, nas instalações elétricas. Então, ela tem muitas vantagens, que, por exemplo, antigamente, o sistema de abastecimento de água era feito de tubulação metálica. Isso aí, com o tempo, enferruja, inclusive a água ficou com gosto de ferrugem. Hoje em dia, faz tudo com PVC. Então, tem a vantagem do baixo custo e não tem a ferrugem. E aqui alguns usos, ó. No isolamento dos cabos e fios elétricos, porque lembra que o plástico tem uma vantagem de ser bom isolante elétrico? Então, nas instalações elétricas, o PVC é usado não só no isolamento dos cabos, também como nos eletrodutos que ficam embutidos dentro das paredes. Aqui também alguns componentes, ó, inclusive um eletroduto, canos de PVC, algumas peças, boia. Aqui em divisórias de PVC e o forro de PVC. E tem vários outros usos do PVC, esses aqui são só alguns. O próximo plástico é o poliestireno. Também é derivado do petróleo, vem do gás chamado estireno. Ele é usado na substituição do gesso, por exemplo, para fazer molduras e sancas, porque dependendo da região, assim, o preço do material acaba ficando mais barato. É que aqui na nossa região, no interior, a mão de obra de quem mexe com o gesso, que a gente chama de gesseiro,
é barata. Mas se você for para grandes centros, às vezes não é fácil. Então o pessoal, em vez de usar aquelas molduras de gesso, acaba usando de poliestireno. Então é mais leve do que o gesso, é fácil de fixar, usa uma cola, na verdade, só corta o tamanho que precisa e cola. Então aqui, ó, os usos. Não sei se vocês vão lembrar, na minha época tinha CD, a capinha do CD, então essa parte aqui é feita de poliestireno, essa outra aqui é acrílico. Mas a construção civil, se você for nas lojas de materiais de construção, hoje em dia é muito comum, tem essas molduras, também tem as guarnições, também tem rodapé, não só na cor branca, também tem outras cores que são adicionadas, o corante é adicionado na mistura do plástico e ele já sai naquele formato. Então pode imitar madeira e assim vai. Alguns bancos, assentos sanitários, que você percebe assim que é um plástico assim que ele é bem assim rígido, ele é de poliestireno. Aqui é aquele armarinho do banheiro que hoje em dia a gente não usa muito, mas antigamente a gente encontrava bastante feito de plástico. Esse armarinho do banheiro é o de poliestireno. E aí você percebe que nesse caso aqui, como era muito fininho, um pouco espessura, com o tempo ele ressecava e quebrava. Isso não acontece com essas molduras aqui, porque ela já tem uma espessura maior, você percebe que elas são bem resistentes. O outro plástico é o amigo desse, só que é o poliestireno expandido, que a gente costuma usar a sigla EPS. Normalmente você conhece o poliestireno expandido pela marca comercial, que é o isopor. Então, o isopor não é o nome do material, é a marca. O material é poliestireno expandido. Então, ele é muito leve, é fácil de ser trabalhado e você usa na construção civil. É muito comum você usar aqui, ó, que a gente chama essa telha de telha sanduíche. São duas chapas de telha metálica e no meio o EPS. Também, hoje em dia, você encontra para fazer molduras que vão lá na área externa, porque às vezes você pode fazer essa moldura toda em argamassa, mas para ficar mais leve, porque vai que está num lugar alto e com o tempo isso aqui solta e pode cair na cabeça de alguém, usa um que por dentro é o EPS e tem um revestimento de uma pastinha aqui com cimento ou com argamassa e usa para fazer detalhes, fazer molduras externas também. E interna também dá para fazer. E aqui na laje, ó, como elemento de preenchimento. Então, isso aqui seria uma lajota de isopor e sendo montada aqui numa laje pré-moldada. Então, tá usando aqui, depois posiciona toda a armadura, os trilhos, depois vem concreto, tudo isso aqui. Então, lembrando que essa lajota aqui, ele é só lajota não, esse elemento de preenchimento, ele é só para fazer isso, para deixar espaço vazio. Tanto faz se você vai usar mesmo de fato a lajota cerâmica ou se você vai usar o elemento de isopor. Na verdade, quando você usa o isopor, o peso próprio da estrutura toda fica menor. Então tem essa vantagem. Quando o pessoal fala assim, ai, mas aquela laje caiu porque era feita de isopor. Na verdade, ainda bem que era de isopor, porque se tivesse caído na cabeça de alguém, não machuca muito. Por quê? Fica mais leve do que você usar a lajota cerâmica. Questão de calcular e fazer e executar certinho, você não tem problema nenhum com a laje. Na verdade, você está aliviando o peso próprio da sua laje. O próximo plástico é o poliuretano. Então, ele é um material que ele é bastante resistente e ele é fácil para fazer desenhos elaborados em alto e baixo relevo. E aqui alguns usos. Na indústria automobilística, por exemplo, aqui nessa carroceria do carro, então aqui a questão da facilidade de fazer um material que ele é bem resistente e você consegue fazer altos relevos. Só que na construção civil é mais comum a gente usar o poliuretano na forma expandida. Então aqui a gente chamaria isso aqui de espuma, mas é um poliuretano expandido. E você pode usar na parte de isolamento, tanto ele é um isolamento acústico quanto um isolamento térmico também, para trazer aí um conforto térmico.
quando faz aquele sistema construtivo em drywall, você pode colocar entre uma chapa de gesso acartonado e outra, você pode preencher com essa espuma do poliuretano expandido. E o mais comum na construção civil é você usar o poliuretano que vem assim na forma de aerosol, tem um bico aplicador e do jeito que ele sai, ele expande e você pode usar para colar ou para fixar as esquadrias. Então essa porta aqui, você poderia, a gente fala assim, chumbar usando argamassa, às vezes é mais limpo você usar o poliuretano expandido. O pessoal compra como espuma poliuretano expandido. Então, também serve para fazer pequenos reparos em vazamentos. Se você tem um reservatório, você também consegue tampar com poliuretano expandido. E o polietileno é um material que ele é bem fraco, não é muito resistente. Ele envelhece rápido com calor e exposição ao sol, mas ele é de baixo custo e é fácil de ser trabalhado. E olha só, ele pode ser usado tanto para fazer um material mais resistente, como o caso de uma caixa d'água, como também as famosas lonas. Isso aqui é polietileno, ó. Só que aí tá na forma de folhas, uma folha muito fina, e isso aqui, exposto a sol e chuva, ele dura muito pouco. E olha só um outro uso também do polietileno. Esses vasos, hoje em dia tá ficando muito mais comum. Antigamente o vaso era tudo de argamassa. E ficava pesado, ou também feito de concreto. E ficavam vasos pesados. Hoje em dia faz de plástico, que a maior parte deles é de polietileno. O próximo plástico é o polietileno de alta densidade. Então é o amigo do anterior, só que ele está em alta densidade, ou seja, ele está bem, vamos dizer assim, comprimido. Ele começou a ser comercializado na década de 1950. Hoje em dia é o quarto termoplástico mais vendido no mundo, é a segunda resina mais reciclada do mundo e é um material que é muito resistente, ó, alta resistência ao impacto, inclusive quando está em baixas temperaturas, tem boa resistência contra agentes químicos. E isso faz com que o uso dele seja muito abrangente. Então, a gente pode ter desde tubulações feitas com o PAD, polietileno de alta densidade, e também tem outros usos, ó. Ele pode ser usado em mineração, para fazer lagoas, onde vai ficar um rejeito químico, por exemplo. Na parte de telecomunicações, usa tubulação, no saneamento, você pode usar tanto na tubulação de esgoto, porque ele é resistente ao ataque de agentes químicos, como também aqui, igual tem nessa foto, que é um aterro sanitário. Também outros usos, condutos de gás, ar refrigerado, porque ele é resistente mesmo em baixas temperaturas, onde tem que conduzir produtos químicos e assim vai. O PAD pode ser usado em vários lugares. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um aterro sanitário. Então, para montar esse aterro sanitário, a área que já tem a licença de instalação, a licença ambiental, então vai escavar a área, vai compactar esse solo, que normalmente usa uma mistura com bentonita, que é uma argila bem fininha, compacta todo esse solo, e agora vem uma camada de impermeabilização, que é feita com essas mantas do PAD. Então, entre uma tira e outra, tem que ter uma sobreposição, isso aqui é colado com o maçarico, e depois ainda vai fazer toda essa área e depois ainda vem uma camada de terra por cima. Às vezes usa até pneu para poder proteger esse PAD. Por quê? Vai ser essa camada de PAD que vai impermeabilizar o aterro, que depois aqui vai ser depositado lixo, e o lixo gera o chorume. Então, é para que o chorume não penetre no solo, que ele penetrando no solo, ele vai chegar no lençol freático e vai poluir a água. Aqui já é também em um aterro sanitário, o chorume ele é coletado através
de sistemas de drenagem. E ele tem que ser levado para uma lagoa. Lá, essa lagoa, o mesmo esquema, também é toda impermeabilizada com as mantas de PAD. O próximo plástico é o policarbonato. Então, ele envolve o derivado de petróleo e moléculas de carbono, aí já é origem orgânica, é um termoplástico, ou seja, se recicla ele, e ele é usado às vezes como substituto do vidro. Então você encontra na forma de chapas ou em telhas, pode ser transparente totalmente ou é uma transparência até não chega totalmente, só perto de 90%, e também pode colocar algumas cores. E aqui tem alguns usos, ó. Então, na forma de chapas e na forma de telhas. Então, ele tem a vantagem de que ele fica mais leve do que o vidro. Então, numa clarabóia, onde você teria que colocar um vidro de segurança, que já tem uma fabricação mais difícil, você pode colocar uma chapa de policarbonato. Aqui também em todos, ó. E é comum na forma de telha. A vantagem, então, de usar esse tipo de material é que ele é mais leve e vai ficar mais resistente do que o vidro, em termos assim de quebrar. É mais fácil o vidro quebrar do que o policarbonato. E deixa passar parte da luz, grande parte da luz. E aí você tem uma iluminação adequada. O próximo plástico é o nylon. O nylon é um dos plásticos mais nobres e que tem melhor qualidade. Onde que é usado, ó? Então, você pode ter desde materiais elétricos até maçaneta da porta. Se ela não for de metal, ela vai ser de plástico e você vai perceber que ele é um plástico que ele é bem denso e bastante resistente. Por isso que ele é um plástico nobre. Também as buchas para fixar parafusos e as braçadeiras de plásticos. Essas braçadeiras, elas são muito resistentes. E aí na hora que você pegar uma dessas, você pode lembrar que elas são feitas de nylon. Então, tem uma infinidade de usos para o nylon. O próximo plástico é a fibra de vidro. Na verdade, essa fibra de vidro é montada através de uma base de uma fibra de vidro e depois vem uma resina, que pode ser de poliéster ou outros materiais, como epóxi ou uma melanina. Então, é mais ou menos assim, ó, você tem um molde, aí passa a resina, e isso aqui na cor branca é a fibra de vidro, então parece assim, um monte de fiapinhos, só que são feitos de vidro. E depois vem outra resina, a mesma resina que está embaixo, vem a resina novamente por cima. E na construção civil é muito comum a gente encontrar aquelas pias prontas, quando elas não são feitas de rocha, são feitas de fibra de vidro, normalmente. E também a piscina, muito comum, piscina de fibra de vidro, banheiras, lavatórios em geral, é muito comum serem de fibra de vidro. Então, isso aí é bastante comum encontrar na construção civil. O próximo plástico é o neoprene. O neoprene, aí ele é um composto de borracha sintética. Então, lá na nossa classificação dos plásticos, ele é um elastômero. Então, o que vai ser a principal característica dele? Ele se deforma muito e ele não se rompe. Ele deforma bastante e volta para a posição ou para o estado inicial. Então, as principais características do neoprene são flexibilidade, elasticidade, muita resistência, proteção isotérmica e acústica. E na construção civil, usa muito onde? Em aparelhos de apoio em pontes e viadutos. Então, onde você tem aquela interface, por exemplo, do pilar da ponte e a viga, aqui nessa interface você tem que colocar o neoprene. Aqui uma foto de uma simulação. Então, aqui vem o neoprene e pode ser uma chapa simples ou o que é mais moderno hoje em dia é combinar camada de neoprene, que é o que a gente vê aqui na imagem na cor escura, com camadas de teflon. Teflon também é um plástico. A principal característica do teflon é que ele é o plástico que tem o menor coeficiente de atrito. Por isso que foi um grande sucesso
doméstico, a panela de teflon, porque como tem baixo coeficiente de atrito, não gruda. Então, por isso que a gente comprava as panelas de teflon. Por fim, o teflon saía da panela, a gente comia tudo teflon. Enfim, aqui são os aparelhos de apoio de ponte com camadas alternadas de neoprene e teflon. E aqui, olha só, é um ensaio de compressão. Então, enquanto aqui no meio está sendo comprimido, nas beiradas ele tá meio que querendo sair. Então, mostra aqui no ensaio de análise de resistência, ó, força o material mesmo. Aqui é um ensaio de distorção, ó, distorceu para um lado, aqui distorceu para o outro, e na hora que cessa o ensaio, simplesmente ele volta para a posição inicial. Por quê? Porque ele é um elastômero, deforma muito na hora que está aplicando a carga, mas depois que retira a carga, ele fica tranquilo, de boa na lagoa. Então, esse é o neoprene. Para finalizar, os silicones. Então, são algumas resinas sintéticas obtidas principalmente a partir do silício, por isso que vai o nome silicone. E na construção civil, você usa principalmente na proteção de superfícies ou para fazer pequena vedação de pequenos lugares. Aqui, por exemplo, ó, a gente encontra o silicone na forma de bisnaga, aí você usa um aplicador e usa para fazer pequenas vedações, aquela calafetagem que nós vimos lá na unidade 6. Então, tem dessa forma, mas também o silicone pode vir na forma de, principalmente, são vendidos principalmente como impermeabilizantes, ó, e são materiais que são muito bons. Então, quando você faz, por exemplo, uma alvenaria aparente ou uma estrutura de concreto aparente, apesar da característica do ser aparente que ele não tem o revestimento que modifique a superfície, mas ele tem que ter uma camada de impermeabilizante. E esses impermeabilizantes que são transparentes, eles, na maior parte das vezes, eles são à base de silicones. Ou às vezes pode estar assim, a base de silano e siloxano. É a família dos silicones. Então, normalmente são impermeabilizantes e costumam ser muito bons. Além desses, tem outros como plásticos acrílicos, tem resinas alquídicas, fenólicas, vinílicas, tipo o piso de vinil, talvez você já tenha visto em algum lugar, principalmente em clínicas, hospitais, o piso pode ser feito em vinil. Também as piscinas, tem aquele vinil, uma opção, né, para as piscinas. Tem resinas epóxi, o Ipalon, então tem vários outros plásticos. Aqui a gente só falou dos principais. E para finalizar, tem aí 2 questões, faz quem quer, faz quem tem juízo. Se quiser, curte o vídeo, se inscreve no canal para você já ser avisado na hora que eu postar as próximas unidades. Um abraço!